Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, glória a Deus. Mais uma vez, nós estamos aqui. Eu quero dar paz a todos os irmãos que têm nos acompanhado pelo Instagram, pelo Facebook, também pelo YouTube. E eu queria, louvado-se a Deus, aproveitar, pedir para todos os irmãos, todos os ouvintes, que se inscrevessem no canal, para que essa mensagem, ela não ficasse só entre nós, que ela fosse, louvado seja Deus, publicada, né? Louvado seja Deus, para mais pessoas que estão confusas. Existem muitos crentes, muitos evangélicos e também muitos homens e mulheres que querem se chegar a Deus, mas estão com dúvida por causa de alguns debates que trazem confusão. É o momento de toda a irmandade em geral se unir, como disse o Salmo de número 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não importa se é a igreja A ou se é a igreja B, a importância é a nossa fé. Louvado seja Deus, e hoje nós vamos falar a respeito da salvação dentro da escatologia bíblica. Louvado seja Deus. Eu gostaria que o meu irmão, o meu ouvinte, louvado seja Deus, com todo prazer, com toda alegria, se inscrevesse para que o YouTube viesse compreender e viesse também, louvado seja Deus, glória a Deus, mandar essa mensagem para mais longe, para alcançar mais pessoas. Então, irmãos, em nome de Jesus, inscreva-se em nosso canal e receba toda vez que nós estiver trazendo um ensinamento como esse, você vai ser o primeiro a receber em nome de Jesus. Muito bem, nós vamos, louvado seja Deus, dar início a mais um estudo da Palavra de Deus. Observe, hoje vamos falar a respeito, louvado seja Deus, da base da nossa fé. Muito bem, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João, Evangelho que escreveu São João. Vamos lá na Bíblia, capítulo 3 e verso de número 16. Observe aí, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. Vamos voltar no versículo 15. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Muito bem. Depois vem o versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 15, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, a base da nossa fé, você que é evangélico, você que é cristão, você que é crente, tem uma fé. A nossa fé, a base da nossa fé é crer em Jesus. Crer em Jesus Cristo para ter a vida eterna.
está escrito. Louvado seja Deus. Muito bem, vamos continuar aqui. Glória a Jesus. Essa é a base da nossa fé. No mesmo livro, no capítulo 11, olha bem, no mesmo livro, no capítulo 11, que vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. Nós vamos meditar no versículo 25 e no versículo 26. Observe, diz assim a palavra de Deus. Jesus dizendo: eu sou, disse Jesus, a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, a palavra crê de novo, a base da nossa fé, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 26. E todo o que vive e crê em mim não morrerá, ou em outra versão, nunca morrerá eternamente. Crê tu isto? Glória a Deus. Jesus falando com Marta. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Então presta atenção. Ainda que os nossos irmãos em Cristo, nos dias de hoje, partiram para o Senhor, estão aguardando agora, louvado seja Deus, o arrebatamento da igreja. Muito bem, o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador, louvado seja Deus, ele disse: louvado seja Deus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então a pessoa creu, não chegou a época ou o tempo dele ser arrebatado, porque o arrebatamento ainda não aconteceu, né? A primeira fase da segunda vinda ainda não se cumpriu. Louvado seja Deus, porque nós aguardamos o arrebatamento da igreja. Muito bem. Ainda que ele esteja morto, viverá. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O irmão faleceu, foi enterrado, mas no arrebatamento da igreja, ele estava morto. Ele vai viver, vai ressuscitar para encontrar com o Senhor nos ares. Glória a Deus. Aí ele diz: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Nunca morrerá. Louvado seja Deus. Então, aqui ele já está falando também. Glória a Deus. Vamos uma comparação. Louvado seja Deus. O arrebatamento acontece agora. Milhões e milhões de pessoas somem, desaparecem da face da terra. Nas maternidades, as crianças sumirão. Nos ônibus, os cristãos, nos trens, aqueles que têm esta mesma fé. Quem crê, aleluia, em Jesus tem a vida eterna. Versículo 15 de São João 3. Versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê, tem que crer em Jesus, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a base da nossa fé, você que é cristão, qual que é a base? É crer em Jesus. Não é crer no anjo, não é crer em Moisés, não é crer nos profetas, é crer em Jesus. Esta é a vontade de Deus. Amém? Vamos ler
já essa palavra. Muito bem, vocês entenderam, né? Até aqui, glória a Deus, estamos compreendendo a palavra do Senhor. Vamos lá, Romanos capítulo de número 1, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Nós vamos encontrar na frente, né? Na frente de Atos dos Apóstolos. Terminando o Atos dos Apóstolos, nós encontramos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Capítulo 1, verso de número 16. Ele diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha aí, irmão. É a base da nossa fé, é crer em Jesus. Muito bem. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e também dos gregos. Versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Glória a Deus. Paulo pregava isso há 2000 anos atrás. Louvado seja Deus, nós estamos pregando isso aqui, porque a mesma fé que Paulo pregava lá, eu estou pregando aqui. A mesma fé em Cristo. Essa palavra tem poder. Essa palavra estremece o inferno. Ela estremece os poderes das trevas. É por isso que a gente vê uma briga aí, uma discussão aí entre ministério e ministério, mas nós estamos aqui pregando a palavra. Não podemos perder as almas. Não podemos deixar o povo confuso. Tem coisas que estão acontecendo no meio do evangelho, louvado seja Deus, para escandalizar o evangelho, para o povo não crer no evangelho, não crer na palavra, não crer em Jesus. Agora, o evangelho aqui, que Paulo está dizendo, não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho, a palavra evangelho quer dizer boas novas. Boas novas de Cristo. Então nós temos que crer em Cristo para ter a vida eterna. O resto é o resto. Amém? Muito bem. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vamos para Romanos, capítulo 10. Mais na frente, nós vamos encontrar aí o capítulo 10 de Romanos. Romanos, capítulo de número 10, verso de número 9. Glória a Deus. Que diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha a base da nossa fé aqui. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crê
não será confundido. Oh, glória! Você pode glorificar Deus aí? Essa é a base da nossa fé. Aleluia! Louvado seja Deus. Crê no Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, a nossa frequência em pregar a escatologia, em pregar que o povo de Israel ainda vão receber essa nova aliança, e pregar que eles precisam fazer um concerto, aleluia, com o Senhor, e eles vão ver Jesus vindo nas nuvens, todos os olhos vão ver, Israel vai estar louvado, perplexo, olhando para o céu, Jesus vindo, montado no cavalo branco, todos os olhos nesta época vão ver. Louvado seja o nome santo do Senhor, e vão ver as marcas nas suas mãos, aleluia, e vão reconhecer que ele é o Messias. Essa é a segunda vinda do Senhor. E ele vai, aleluia, desfazer com todo o império do mal, todo o iníquo, toda a potestade que está imperando na terra nessa época, com o sopro da sua boca. Oh, glória! É por isso que eu estou pregando aqui. Glória a Deus, que todo aquele que crê nele não será confundido. Você pode dar glória aí, irmão? Então inscreva-se no canal e vamos fazer essa mensagem chegar mais longe. Tem pessoas que têm muito mais condição do que eu, mas ele não está despertado para salvar almas, para ganhar almas para Jesus. Ele está fazendo confusão. Né? Ele fala que nem pode orar, não precisa orar mais. Ô irmão, que negócio é esse? Não precisa mais jejuar, que negócio é esse? Glória a Deus, as almas estão presas. Louvado seja Deus, tem missionários que estão enfrentando potestades malignas. Louvado seja Deus em toda a terra. Tem lugares que você precisa orar. Aleluia. Para as forças do mal cair por terra. E tem gente que ainda fala que não precisa orar. Que escândalo é esse? Deixa o irmão orar, deixa a irmã consagrar, deixa o irmão buscar o Espírito Santo de Deus. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, porque a palavra está boa, né? Graças a Deus. Então tá aí, versículo, glória a Deus, de número 12. Pois não há distinção entre judeus e gregos, uma vez que o mesmo Senhor é de todos, rico para com todos os que invocam, porque todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Está aí Paulo pregando aos romanos essa palavra gloriosa, do qual está fugindo nos nossos púlpitos, está fugindo, irmão, misericórdia, o que a igreja está se tornando hoje, dá até vergonha, mas eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Ensina o jovem a ser fiel como Estevão, ensina o jovem a ser fiel como Sandraque, Mesaque e Abidinego, como Daniel. Louvado seja Deus, ensina ele a ser fiel, a ter essa garra, louvado seja Deus, para pregar para os outros jovens. Oh, meu Deus do céu, glória a Deus por isso, por essa palavra, louvado seja o nome santo do Senhor. Muito bem,
Como, versículo 14, como porém invocarão aqueles que não creram? E como crerão aqueles de quem não ouviram ou nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ô irmão, prega a palavra, prega a base da nossa fé. Não fica fazendo show não, louvado seja Deus. Fica fazendo show aí e as almas se perdendo, tudo confusa. Então pregue a palavra, ensina a verdade. Ensina o povo se apegar na base. Qual que é a base da nossa fé? É crer em Jesus Cristo. Essa é a base de todo cristão, todo crente pentecostal, todo evangélico, seja ele quem for, batista, presbiteriano, assembleiano, Deus e amor, enfim, todas as igrejas evangélicas que pregam a palavra. A base da fé é crer no Senhor Jesus Cristo. Essa é a base, amém? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora nós vamos, louvado seja Deus, em mais. Vamos lá, glória a Deus. Agora, o que vai acontecer com aqueles que não creem? Vamos lá, Evangelho de João, no capítulo de número 3. Evangelho que escreveu João, presta atenção. Olha aí que palavra boa, hein? Muito bem. Capítulo 3, no verso de número 18. Diz assim, olha aí que palavra boa. Porque, versículo 17, portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está entendendo? Deus enviou o seu Filho amado, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A salvação vem por intermédio dele. Aleluia. Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo, não para condenar o mundo, tá bom? Você tem que aceitar Jesus. É com ele que você tem que se acertar, confessar com a sua boca e crer no coração. Aleluia, e você será salvo. Muito bem. Versículo de número 18. Quem não crê, aleluia, não é julgado. Muito bem, vamos repetir novamente, versículo de número 18. Quem nele crê, não é julgado. Olha aí, irmão, não vai ter condenação para você, porque você crê no Filho de Deus. E o que não crê, já está julgado, ou já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Este é o julgamento. Olha aí. Este é o julgamento. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não serem erguidas suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras não sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha aí que palavra boa. Louvado seja Deus. Vamos continuar
Louvado seja Deus, no capítulo 1, verso de número 7. Capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Este veio como testemunha, para que testificasse da luz. Quem que é esse? João Batista. A fim de todos virem a crer por intermédio dele. Olha aí. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, iluminasse a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, olha aí, e os seus não o receberam. Versículo de número 12. Versículo 12. Olha aí, hein? A base da nossa fé. Mas todo quanto receberam, você recebeu ele? Eu recebi. Você recebeu? Então, está aqui. Mas todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram em seu nome. Glória a Deus. Está entendendo aí que a base da nossa fé é crer em Jesus Cristo, o nosso Salvador? Vamos continuar. Louvado seja Deus. Nós vamos aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12. 1 Timóteo 1, 12. Vamos lá. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Muito bem, glória a Deus. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obstinado, misericórdia. Muito bem, mas obtive misericórdia, pois o fiz por ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, porque esta mesma razão, me foi concedida a misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer. Olha aí, é preciso crer nele para a vida eterna. Assim o reino eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelo século do século. Amém. Louvado seja Deus. Agora vamos aqui, o último versículo para nós pararmos, né? Louvado seja Deus. O estudo está muito bom, mas a hora passa muito rápido. Capítulo 5 de primeira epístola de João, verso de número 9, para nós terminar. Glória a Deus. Diz assim:
Se admitirmos os testemunhos dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu acerca do seu Filho. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida. Amém? Deus abençoa. Continue. Louvado seja Deus nos acompanhando. Aleluia, as nossas mensagens nesse canal, em nome de Jesus. Deus abençoa a todos. Fiquem na paz.